E aí, para você que acompanha o canal aqui da Tamo Junto Doutor, questão 90, última questão do caderno azul, Enem 2016, tá? A questão vem com um tema que sempre cai na prova, que é o tema de evolução. Às vezes eles cobram Darwin e Lamarck, né, que são bem típicos. Às vezes eles cobram questões como essa daqui, que já vai envolver outro raciocínio. Eu vou ler a questão é tranquila, enfim, e a gente já mata aqui gabaritando. Apesar da grande diversidade biológica, a hipótese de que a vida na Terra tenha tido uma única origem comum é aceita pela comunidade científica. Uma evidência que apoia essa hipótese é a observação de processos biológicos comuns em todos os seres atualmente existentes. Ou seja, todos os seres vivos atuais, né, a gente tem uma alta diversidade. Você tem aí pelo menos, lembra comigo aqui, ó, você tem, ó, reino dos 5 reinos aí, Monera, né, que é representado aí pelas bactérias, cianobactérias, enfim. Você tem o reino, segundo aqui, protista, né, que é representado aí pelas algas e protozoários, né. O reino, no caso, fungi, representado pelos fungos, obviamente, tá? Reino plantae, ou vegetália, pelos vegetais, desde briófita até, enfim, todos os outros vegetais, tá? E reino animalia, que no caso, representado aí dos poríferos até os cordários. E além disso, tem o grupo lá dos vírus, né, que não são caracterizados como seres vivos, mas enfim. Voltando. Então, de toda essa diversidade, todos aqui, ó, uma alta diversidade dos seres vivos, tá? Uma grande diversidade, eles possuem o quê? Uma mesma origem, tá? Então, você, pensando que todos os seres têm uma origem comum, apesar da grande diversidade que existem dos seres atuais, qual que é o processo biológico? Ele pergunta aqui no final. Um exemplo de tal processo biológico. Qual o processo que é comum a todos os seres, independente se é uma bactéria, se é, enfim, uma planta ou qualquer outro ser vivo? Se você pensar desenvolvimento embrionário, que é a letra A, desenvolvimento embrionário é só em animais e vegetais. Reprodução sexuada, se você lembrar, aqui dentro do reino Monera você tem reprodução assexuada de algumas bactérias e também sexuada. Respiração aeróbica, tem seres que no caso, né, vivem na ausência de oxigênio, né, ou na baixa concentração de O2, que seria os indivíduos anaeróbios, aqui, sem oxigênio. Então, você vai ter indivíduo que vive, né, usando oxigênio e que não usa oxigênio. Excreção urinária, tem indivíduos enfim, que nem tem um sistema excretor, que dirá excreção urinária, tá? E a única característica comum a todos os seres vivos seria a síntese de proteínas, tá? Que no caso a resposta aqui é a letra E, beleza? Fechou aí, galera? Mais uma questãozinha resolvida do Enem 2016. Abraço.